estamos então conhecendo a Bíblia. Hoje, livro de Neemias. Ele é um livro histórico do Antigo Testamento da Bíblia. Como eu falei ontem na nossa explicação sobre o livro de Esdras, Esdras e Neemias, na verdade, são um livro só, que foi dividido na história depois em 2 livros, mas foram escritos pelo mesmo autor, certamente por Esdras, e eles contam a história do povo de Israel voltando do exílio, no momento em que estiveram retirados de Jerusalém lá por Nabucodonosor, foram enviados para a Babilônia, viveram na Babilônia um certo período de tempo, algumas décadas, e então Deus move o coração dos novos reis e manda o povo de volta para Jerusalém, para Israel, para reconstruir o templo. E agora no livro de Neemias é a sequência desta história, onde então eles vão reconstruir as muralhas da cidade. Neemias vai ser um homem usado para isso, enquanto Esdras vai ter todo um papel de liderança no sentido religioso, da organização dos sacerdotes, da lei de Deus que é ensinada ao povo, de ensinar a lei de Moisés. Então, digamos, retomar os princípios lá do livro de Deuteronômio, aquilo tudo que Deus resumiu ao povo de Israel. Neemias vai ter uma função mais política no sentido de reconstrução da cidade, da reorganização da cidade, em especial por meio da reconstrução dos muros de Jerusalém. Naquela época, uma cidade, para ter a sua dignidade, ela precisava ter o seu muro em torno da cidade. Isto porque, nos tempos antigos, não havia segurança pública como nós temos hoje, com policiamento. Naquela época, uma cidade, ela estava à mercê de bandidos, de assaltantes, inclusive de reinos invasores, se ela não tivesse uma muralha. A muralha servia como uma proteção ao redor da cidade. E a cidade tinha portas, então durante o dia as portas geralmente ficavam abertas e guardas cuidavam das portas, e durante a noite geralmente as portas eram fechadas, e então a cidade estava protegida para que todos pudessem dormir tranquilos. Jerusalém não tinha mais muralhas, isso porque quando a cidade foi invadida, a muralha foi derrubada, assim como o templo foi derrubado, quando levaram eles então para o cativeiro na Babilônia. Então a cidade estava com os muros derrubados e o povo que estava lá estava vivendo mal. E nós vemos isso no capítulo 1 de Neemias, Conta um pouco a história do próprio Neemias, que ele era um homem que trabalhava no palácio do rei, ele servia ao rei, e um dia veio o irmão dele visitá-lo, chamava-se Hanani, e esse Hanani lhe conta como estava o povo que vivia lá em Jerusalém, em Israel. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. E olha o que Neemias faz no versículo 4 do capítulo 1. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor. Então disse: ah, Senhor, Deus dos céus. Então, a primeira coisa, ele ouve a notícia. Tá tudo destruído, a coisa tá feia, o povo tá em miséria, não há ordem, os muros estão caídos, as portas estão queimadas, o povo passa vergonha. Então ele olha, se ajoelha e ele chora, Diz que ele se assenta e chora. Muitas vezes, diante de uma notícia ruim, nós também choramos. Chorar é importante. Chorar é uma válvula de escape da alma, para que você libere aquela pressão interna. Então ele chora. O problema é quando a gente fica só chorando e não faz mais nada. E aqui você vê que ele chora e depois ele jejua e ora. Então, primeira coisa, você pode chorar diante de uma notícia ruim. Nós não podemos ficar apenas chorando. Então você vê que Neemias ele chora, mas depois ele começa a orar e jejuar. E nesta oração, você vai ver no capítulo 1, versículo 6, Neemias confessa os pecados do povo. Ele diz: Senhor, eu sei que nós estamos aqui sim porque nossos pais se viraram contra ti. Porém, lembra-te, Senhor, das palavras que tu disseste a Moisés. Se transgredires, eu vos espalharei, mas se converterdes a mim e guardardes meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Então ele lembra Deus da sua promessa lá no livro de Deuteronômio. Ele diz: Senhor, lembra, eu sei que o que está acontecendo é consequência do que os nossos pais fizeram de errado, mas tu prometeu que se nós nos arrependêssemos, tu nos levaria de volta, tu nos receberia de volta, tu nos daria um recomeço. Então ele traz à memória a palavra de Deus, a palavra estava no coração dele, isso é uma coisa importante. O livro de Neemias, toda a história de Neemias só acontece, primeiro, porque ele ama o seu povo.
Quando ele vê o povo sofrendo, ele sente a dor. Segundo, né, ele conhece a palavra de Deus. Terceiro, ele tem um coração voluntário, arrependido e disposto a servir. E no final, ele pede a Deus uma estratégia. Ele diz: Senhor, me dá graça diante do rei. Então, ele vai, né, ao rei Artaxerxes, que é o governador da Babilônia na época, e ele então conversa com o rei vê que ele está triste, e é o rei que diz: o que eu posso fazer por você? Então ele conta a situação do povo dele, e o rei então dá a ele autoridade para retornar, né? Dá a ele inclusive guardas para guardá-lo, e ele retorna para Jerusalém com várias cartas do rei que dão a ele autoridade para reconstruir os muros da cidade. Então ele, de noite, ele dá uma volta na cidade. Quando ele chega, ele vê tudo aquilo, ele fica triste, ele chora, e no versículo 17 do capítulo 2, Neemias chama o povo, reúne o povo, então diz assim: e disse-lhes: estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros da cidade de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras do rei que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Então é interessante isso, que muitas vezes, por causa dos erros do passado, tivemos coisas destruídas em nossa vida. Porém, Deus nos dá força para nós reconstruirmos. É interessante que não foi Deus que reconstruiu. Deus não disse: fiquem orando e eu vou mandar do céu descer os muros da cidade. Não, Deus disse: eu vou dar força para vocês reconstruir. Deus deu sabedoria a Neemias, Deus tocou o coração do rei, deu a ele cartas e autoridade para fazer isso, deu a ele recursos materiais, que essas cartas diziam que os reis da volta deviam dar recursos a ele. E chegando lá, então, ele fala ao povo, e o povo se anima, e o povo diz: vamos reconstruir. Há coisas em nossa vida que precisam ser reconstruídas. Talvez você errou com a sua família, talvez errou no seu casamento, talvez você errou com seus pais, talvez você errou no seu trabalho, talvez você não estudou quando devia estudar, talvez você não trabalhou quando devia trabalhar, talvez você trabalhou demais e esqueceu de outras coisas, talvez você perdeu a sua santidade, talvez você fez muitas coisas erradas. Mas depois do arrependimento e do choro, é hora de reconstruir. O livro de Neemias nos ensina o quanto Deus dá forças aos seus filhos para fazer a sua vontade e trazer de novo aquilo que sempre foi o projeto do Pai. Reconstrua a sua vida, reconstrua a sua família, construa uma muralha de proteção ao redor da sua casa, uma muralha de oração. Então nós vemos aqui no capítulo 13 em diante o povo reconstruindo a muralha. No capítulo 4 nós vemos os adversários tentando de novo dizer para eles pararem a obra. E é interessante que alguns adversários criam um plano. Eles dizem: vamos chamar Neemias para uma conversa. E não sabemos se ali eles tinham um plano de matar Neemias ou se o plano deles era só confundir as coisas. O fato é que Neemias, ele manda dizer o seguinte: por que eu pararia o que Deus me mandou fazer para ir conversar com vocês? E ele não vai conversar com os inimigos. É interessante, não caia nas distrações que o inimigo manda para tentar tirar a sua atenção da vontade de Deus. Foque no que Deus tem para você. Deus já te deu uma missão, cumpra a missão que Deus te deu. Deus já te chamou, cumpra o que Deus te chamou. Não perca o foco. O inimigo vai tentar usar pessoas, circunstâncias, para tirar você do que você devia estar fazendo e colocar você numa situação de dúvida, de medo, de problema, e atacar. Então, não caia. É interessante também que Neemias, ele percebe que o povo, eles estavam um emprestando dinheiro ao outro e eles estavam cobrando juros altos e estavam também tomando já até escravos entre eles. Então, Neemias, ele vai lá e ele toma medidas contra a usura, contra esse lucro desprovido, né, exagerado que alguns tentam ter em cima da situação difícil do outro. Ele diz que não devia ser assim entre o povo. Neemias, ele dá o exemplo, né, de que todos deviam colaborar, as pessoas deviam ser solidárias com aquele que está sofrendo, né? Era hora do povo entender que nós somos um povo só. E assim também é na igreja, assim também em nossas famílias. Nós devemos nos amar e cuidar um do outro, não buscando lucro e benefícios pessoais. Os inimigos tentam conspirar contra ele no capítulo 6, no capítulo 7, onde acontece aquela passagem que eu citei a vocês. E Neemias consegue mais contribuições ainda. Os governadores, os reis enviam recursos. No capítulo 8 nós vemos que Esdras vai ler a lei diante do povo. E daí no capítulo 8, versículo 9 diz assim: Neemias era o governador e Esdras
o escriba, olha só, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. Por que isso? Porque quando Esdras lê a lei para o povo, lê o livro certamente o livro de Deuteronômio, que é o compilado daquelas leis que tem em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, e o povo vê toda aquela retomada do que Deus fez com Israel e como Israel se desviou, o povo começa a chorar. Eles reúnem todo o povo e leem. Imagina isso, todo o povo sentado e eles lendo a lei. E lá no meio da leitura o povo começa a chorar. E aí eles se levantam, né, Neemias e Esdras, e dizem: não chorem mais. Não chorem. Não é hora de chorar. É hora de viver a lei de Deus. É hora de viver a palavra de Deus. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, diante da lei de Deus, mesmo que a lei mostre os nossos pecados, Deus estava dando um recomeço ao povo. Se alegrem em Deus. Mesmo que Deus mostre o quanto nós fizemos de errado, Deus está nos dando uma nova chance. Podemos chorar por um tempo, mas é hora de nos levantar, de reconstruir, e depois é hora de nos alegrarmos com o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É muito forte. Se ajuntaram eles e trabalharam, né? No capítulo 9 nós vemos o povo arrependido e confessando os seus pecados, e uma aliança então que o povo faz, né? No capítulo 10, para guardar a lei de Deus. Eles fazem uma aliança, eles dizem: nós nos comprometemos contigo, Senhor. No capítulo 11 nós vemos então a relação, aqui a lista de todos que moravam em Jerusalém, né, e também das cidades de Judá, né, as famílias, os sacerdotes que vieram, de novo tem uma lista no capítulo 12, e a dedicação dos muros, quando então termina-se essa obra e eles concluem ela então. Então eles restauram a organização do templo, no capítulo 13 nós vemos, né? E falam ao povo a importância de não se misturar com as outras nações. Por quê? Porque as outras nações adoravam outros deuses, tinham costumes que não seguiam a lei de Deus, e eles sabiam que o povo não conseguiria separar essas coisas. Não era algo de xenofobia contra os outros povos, porque Deus sempre defendeu a ideia de que o estrangeiro que estava entre Israel devia ser protegido, guardado, mas falava deles não se casarem, de não colocarem dentro da sua casa, de não se unirem com aquilo que não combinava. Isso fala para nós hoje também, a jovens, a homens, mulheres que estão constituindo a sua família, a importância de nós buscarmos pessoas que têm um coração em Deus, para que nós não caiamos num jugo desigual. Pessoas que têm um coração assim como o nosso, de amar a Deus, que possamos nos unir com estas pessoas, né? Nas nossas sociedades, no nosso trabalho, né? Quando nós somos sócios num negócio, ou quando nós então constituímos uma família por meio do casamento. Então, venhamos nos unir com alguém que tem o mesmo coração em Deus, que ama a Deus e que segue os mandamentos do Senhor, que ama Jesus de todo o seu coração. Então, isso é importante porque isso vai ser ensinado aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos. E se você entrar em aliança com alguém que não tem esse sentimento, talvez você vai passar a vida inteira numa luta e numa divisão. E talvez os seus filhos não herdem aquilo que Deus deu para você. Que Deus abençoe você, continue aprendendo com a palavra de Deus. Amanhã nós vamos ver o livro de Esther.